Muy buenos días, amados amigos e irmãos presentes. Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Estar com ustedes. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler duas escrituras. A primeira está em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 ao 23. E a segunda está no capítulo 22, versículo 16 do Apocalipse. E também teríamos que ter uma terceira, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante. Diz a primeira, Êxodo, capítulo 23, versículo 20 ao 23. Eis aqui eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se em verdade ouvires sua voz e fizerdes tudo o que eu te disser, serei inimigo de teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra do Amorreu, do Eteu, do Ferizeu, do Cananeu, do Eveu e do Jebuseu, aos quais eu farei destruir. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Aqui temos estas duas escrituras, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, onde encontramos que Deus, no Antigo Testamento, enviou o seu anjo para guiar ao povo hebreu. E a outra a encontramos no Apocalipse, onde Jesus envia seu anjo à sua igreja. Podem sentar-se, querendo ter a gentileza. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, acompanhou o povo hebreu, como havia acompanhado a Jacó, e havia acompanhado também aos patriarcas, e havia acompanhado a Isaac e a Abraão. Encontramos ao anjo do Senhor com Abraão e sua descendência, a tal grau que até libertou a descendência de Abraão, que se encontrava no Egito escravizada. Mas para realizar essa liberação, usou um homem. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos seus servos, seus profetas. E é por meio de seus profetas que vem a revelação de Deus para cada idade, para cada era e para cada dispensação. Vem a palavra revelada através do profeta que Deus envia, e esse profeta é um instrumento de Deus para a obra de Deus correspondente a esse tempo. Por isso é que quando Deus foi libertar o povo hebreu, enviou o seu anjo a Moisés. Lhe apareceu em uma chama de fogo e falou e o enviou ao Egito para a liberação do povo hebreu. Com Moisés estava o anjo do Senhor, o anjo do pacto, e era o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o que realizava a obra. Não era Moisés de si mesmo o que obrava, não era Moisés de si mesmo o que trabalhava, senão que o que o anjo do Senhor dizia a Moisés que fizesse, isso era o que Moisés fazia. E o anjo do Senhor o materializava. Agora o anjo do Senhor, vejam vocês, apareceu na coluna de fogo e também apareceu na forma de um homem da sexta dimensão. Um anjo, ou seja, um corpo angelical.
Apareceu a Moisés, a Abraão, a Jacó também. Jacó lutou com esse homem, com esse anjo, até que recebeu a bênção de Deus, a bênção do anjo, ao mudar-lhe o nome. Disculpen, y este ángel de Jehová es un hombre. E Un hombre, pero de otra este anjo do Senhor é um homem. Es el hombre que Um homem, mas de outra dimensão. como Melquisedec, É o homem que apareceu a Abraão, el sacerdote del Dios como Altísimo, Melquisedeque, del templo de Dios en el cielo, o qual é o sacerdote do Deus Altíssimo, do templo de Deus no céu. de paz. E também é rei de Salém, e rei de justiça e rei de paz. Ele é o rei de Jerusalém. Estaba en su cuerpo teofánico. Agora, quando ele apareceu com Melquisedeque, estava em seu corpo teofânico. Abraham Deu comió, pão e vinho a y Abraão, también le dio los e Abraão diezmos, comeu. pagó los diezmos E também a Melquisedec. Abraham lhe deu os todavía dízimos, había tenido a su hijo Isaac, pagou os dízimos a ni Melquisedeque, siquiera Abraão. tampoco había tenido a su hijo Ismael, pero dice la Abraão Escritura que ainda não cuando havia Abraham tido diezmó, seu filho Isaque, nem sequer tampouco havia tido seu filho Ismael, perdão. Mas diz a Escritura que quando Abraão dizimou, estava ali dizimando Levi, que era o neto de Abraão. Leví es hijo de Jacob, y Agora Jacob vejam, como es neto de Abraão, porque Levi é filho de Jacó, e Jacó es hijo é filho de Isaque, O sea que e Isaque é filho de Abraão. el bisnieto, porque Jacob Ou seja, que o es hijo de bisneto, Abraham, así porque es que Jacó Leví é neto de Abraão, bisnieto assim que de Abraham. Levi é Y el bisneto bisnieto de Abraão, está allí diezmando. e o bisneto De esa está ali descendencia, de esa tercera dizimando. generación de descendencia Dessa de Abraham. descendência, dessa terceira geração Vean ustedes, de descendência de Abraão, diezma allí cuando Abraham está. vejam vocês, Ahora si contamos dizima Abraham ali como la primera quando Abraão descendencia, está dizimando. Abraham como la primera, la segunda, Isaac Agora, la se tercera, contamos Jacob Abraão la como a cuarta, primeira Leví, descendência, pues la cuarta Abraão como a generación, primeira, a segunda Isaque, a terceira Jacó e a quarta Levi, cuatro pois a quarta generaciones, geração esteve ali dizimando a Deus. 4 gerações estavam ali. Miren ustedes E agora, cómo olhem vocês, Melquisedec es nada menos que el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y olhem por como eso Melquisedeque é nada menos que o anjo do Senhor. la palabra E por isso é o que ministra a y palavra luego el ángel de em Jehová todo o Antigo Testamento. es el que está anunciado E para llevar depois, al pueblo a la o anjo tierra do prometida. Senhor é o que está anunciado para levar ao povo a terra prometida. Vean, y Dios habla por medio del ángel. E Deus de ese diz, ángel, vejam, Deus fala por meio do anjo, desse anjo, y que é o corpo teofânico ese de ángel Deus. tiene el nombre de Dios. E esse En anjo su ángel Dios puso tem o su nome de nombre. Deus. Por eso Em dice seu anjo, Deus en la pôs o lectura seu que nome. tuvimos del Éxodo, Por isso diz na leitura que tivemos do Êxodo, capítulo 23, capítulo 23, dice Dios al pueblo hebreo, por medio del profeta Moisés, Disse Deus ao povo hebreu, por meio do profeta Moisés: Eis aqui eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. No anjo do Senhor, Deus pôs seu nome. E o anjo do Senhor é o corpo teofânico no qual Deus se manifesta. E é um corpo da sexta dimensão. Este anjo é o que os levará. Diz, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra do amorreu, do Eteu, do Ferizeu, do Cananeu, do Eveu, do Jebuseu, aos quais eu farei destruir.
Agora vejam como o que estava guiando o povo era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é nada menos o corpo teofânico de Deus da sexta dimensão, que é chamado também, em São João capítulo 1, versículo 1 em diante, o Verbo, do qual diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por ele foram feitas, e sem ele, nada do que tinha sido feito foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. El ángel de Jehová, el cual salió de Dios y es el cuerpo teofánico de Dios. Agora vejam como o anjo do Senhor, o qual saiu de Deus, e é o corpo teofânico de Deus, é o que guia o povo hebreu. E aí é onde está o nome eterno de Deus, o qual vem da sétima dimensão, e passa à sexta dimensão no anjo do Senhor. E depois, encontramos no mesmo Evangelho segundo São João que esse anjo do Senhor é o Verbo, que era com Deus e era Deus. O Verbo que era com Deus e era Deus, o qual fez todas as coisas. E sem ele nada que tinha sido feito, foi feito. E depois, diz: e aquele Verbo foi feito carne e habitou entre nós, e vimos sua glória. Glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, se fez homem desta dimensão. E o conhecemos pelo nome de Jesus. E aí em Jesus vem o nome de redenção, para realizar a sua obra de redenção em sua primeira vinda no meio do povo hebreu. Por isso vocês encontram que Jesus dizia: eu vim em nome de meu Pai. E não receberam. E depois também ele dizia: as obras que eu faço, ele dizia que as fazia em nome de seu Pai. E agora, por meio do profeta Malaquias, quando foi anunciada a vinda do Senhor, olhem o que foi anunciado. Capítulo 3 de Malaquias diz: esse aqui eu envio o mensageiro, o qual prepararei o caminho diante de mim. Quem foi esse mensageiro? João Batista. Em São Mateus, o mesmo João Batista, em São João, se identifica. Ele se identifica delante del pueblo, delante de los que quieren saber quién él es. Ele se identifica diante do povo, diante do que os que querem saber quem é ele. E vem ele dando testemunho conforme a quem ele é. Ele também se encontra no capítulo 40 capítulo 40 de Isaías, versículo 3 em diante, diz: vós que clama no deserto, preparai caminho ao Senhor, endereçai calçada na soledade do nosso Deus. Todo vale seja levantado e baixe-se todo monte, e o torcido se endureça, e o áspero se alanhe. E se manifestará a glória do Senhor, e toda a carne juntamente haverá. Se ia manifestar Deus em toda a sua plenitude com seu corpo teofânico, ia manifestar-se em carne humana, em forma visível aos seres humanos, vestido de um corpo de carne humano. Mas antes dessa manifestação, ele enviaria uma voz clamando no deserto. Ele enviaria o seu mensageiro diante dele. E esse foi quem? João Batista. Por isso, em Mateus capítulo 3, versículo 3, perguntam a João Batista quem ele é. E olhem aqui tudo o que aconteceu. Capítulo 3 de San Mateo, pero también en Juan, capítulo 3 de São Mateus, capítulo 1, verso 23, mas também Lucas, em João, capítulo 1, capítulo versículo 23.
e Lucas capítulo 3. Uno de estos da Vamos a ver. bastantes detalles. Um desses A ver cuál es el más dá detalles muitos detalhes. que dá com relação a este gran evento. Vamos ver qual é o mais cumprido por detalhado Juan el Bautista. com relação a esse grande evento cumprido em João Batista. Vamos a ver. Vamos a ver? ver em São Juan, capítulo 1, verso 23. São João, capítulo 1, versículo 23. Ver o que nos diz aí. Comenzando en el verso 29, San Juan capítulo verso 19 en adelante. Começando no versículo 29. São João capítulo 1, versículo 19 em diante, diz: Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Você, quem é? Confessou e não negou, senão que confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram: Que, pois, é você Elias? Disse: Não sou. É você o profeta? E disseram: Não. E respondeu: Não. Disseram: Pois então quem é? Para que demos resposta aos que nos enviaram. O que dizes de tu mesmo? Disse: Eu sou a voz de um que clama no deserto. Endereçai ao caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que haviam sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram e disseram: Por que, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu dizendo: Eu batismo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é o que vem depois de mim, o que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia de seu calçado. Essas coisas aconteceram em Betábara, ao outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um varão, o qual é antes de mim, porque era primeiro que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel. Por isso vem eu batizando com água. Também deu testemunho, dizendo: Vi ao Espírito que descia do céu como pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, aquele me disse: Sobre quem tu vejas descender o Espírito e que permaneça sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Agora olhe quem é João Batista. É a voz de um clamando no deserto. É o Elias que havia de vir. Pois o arcanjo Gabriel havia dito ao sacerdote Zacarias, o pai de João Batista, que ia ter um filho por meio de sua esposa Elizabeth, e que pusesse seu nome João, e que seria profeta de Deus e seria cheio do Espírito Santo, ainda desde o ventre de sua mãe. E viria diante do Senhor preparando o caminho, e preparando um povo bem apercebido. E viria no espírito e virtude de Elias, viria convertendo o coração dos pais aos filhos, ou seja, o coração dos pais hebreus à fé dos apóstolos, à fé cristã. Agora podemos ver aqui quem é João Batista. Ele é o mensageiro que Deus enviaria diante dele. Eis aqui eu envio meu mensageiro, o qual prepararei o caminho diante de mim. O que está enviando João, a ele é o qual João vai preparar o caminho. Eis aqui eu envio meu mensageiro diante de mim. E o que virá depois de João é aquele que enviou João. Virá vestido de carne humana. O anjo do Senhor, o anjo do pacto, o filho de... O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó enviou a João precursando a vinda do anjo do pacto. E depois o que vem é o anjo do pacto vestido de carne humana, vestido de homem no meio do povo hebreu. Porque o anjo do Senhor é um homem
da sexta dimensão. É um homem da sexta dimensão, no qual está Deus em toda a sua plenitude. É o corpo visível da sexta dimensão de Deus. E agora, vejam vocês, eis aqui envio meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, e virá subitamente a seu templo o Senhor. Quem virá? O Senhor, a quem vós buscais. E o anjo do pacto, a quem desejais vós. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o que viria depois de João Batista. Por isso Jesus é o anjo do pacto. É o anjo do Senhor que se fez homem, se fez carne, e habitou no meio do povo hebreu para realizar a obra de redenção com o seu próprio corpo na cruz do Calvário. E o anjo do Senhor, o anjo do pacto, sendo o mesmo Cristo, ele é o Melquisedeque que apareceu a Abraão. Ele é o sumo sacerdote Melquisedeque do templo que está no céu. E assim como o sumo sacerdote na terra tinha que realizar o sacrifício pelo pecado, o sacrifício do cabrito, no dia 10 do mês 7º de cada ano, e depois levar o seu sangue ao lugar santíssimo e aspergir sobre o lugar santíssimo, sobre o propiciatório 7 vezes até o leste. Cristo, sumo sacerdote do templo que está no céu, teve que vir à terra. Assim como o sumo sacerdote ia ao átrio e sacrificava o cabrito da expiação no dia 10 do mês 7º, depois passava com o sangue do cabrito no lugar santíssimo. E agora Cristo teve que vir a este planeta Terra, que é o átrio da casa de Deus. E teve que oferecer seu corpo físico em sacrifício pelo pecado. Todos os nossos pecados vieram sobre Cristo. E se fez mortal. E morreu por nós. E depois Cristo, depois de morrer e ressuscitar, ascendeu ao céu para levar seu próprio sangue, seu sangue de seu próprio sacrifício. Cristo, como sumo sacerdote, levar seu sangue ao céu, ao lugar santíssimo do templo de Deus, e colocá-lo sobre o propiciatório, que é o trono de Deus, o lugar de assento de Deus, assim como o lugar santíssimo. Era a parte mais importante do templo que construiu Moisés e do templo que construiu Salomão. Aí estava a Arca do Pacto. E sobre a Arca do Pacto estava o propiciatório, que era a tampa da Arca do Pacto. E o propiciatório tinha 2 querubins de ouro. E no meio dos 2 querubins de ouro estava a Shequina, a glória de Deus, o anjo do Senhor. Aí. E no trono de Deus, quem está? Deus. Vem? Isso mesmo foi tipificado na Arca do Pacto, no propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro, porque isso representava o trono de Deus no céu. E agora vejam vocês como Cristo ascendeu ao céu e se sentou no trono de Deus no céu, à destra de Deus, para fazer intercessão por nós com o seu próprio sangue. Cristo está no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, ali no céu, fazendo intercessão por nós. Tem feito intercessão por todos os que creram em Cristo como seu Salvador das eras passadas. E neste tempo está fazendo intercessão pelos últimos filhos e filhas de Deus, que o receberiam e que lavariam seus pecados no sangue de Cristo e receberiam o seu Espírito Santo, para assim completar-se a Igreja de Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo, o Israel celestial. Ele nos leva à terra prometida do batismo do Espírito Santo, onde obtemos o corpo novo, ou seja, que nos leva à terra prometida da sexta dimensão. Ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, obtemos o corpo teofânico da sexta dimensão. Nascemos na sexta dimensão. Obtenemos un cuerpo de la sexta dimensión y ya pertenecemos al cielo. Hemos nacido en y del cielo. Ele nos leva à terra prometida
do batismo do Espírito Santo, onde obtemos o corpo novo, ou seja, que nos leva até a partida da sexta dimensão. E depois, para o último dia, Cristo prometeu nos dar um corpo eterno e glorificado, um corpo igual ao corpo seu e jovenzinho, que representará de 18 a 21 anos de idade, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo. E assim seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Já temos recebido sua imagem ao receber seu Espírito Santo, e falta a sua semelhança, que é o corpo físico eterno e glorificado. Agora essas bênçãos são para os que ouvem a voz de Deus. E a voz de Deus, de era em era, esteve falando na terra a seus filhos. Cristo em São João, capítulo 10, nos diz da seguinte maneira: identificando-se ele como o bom pastor, diz: eu sou o bom pastor, e conheço minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço ao Pai, e ponho minha vida pelas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são desse redil. Aquelas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas estão entre os gentios. E ainda que muitas delas sejam gentis, também muitas delas serão de ascendência hebraica, terão raízes hebraicas. E agora, podemos ver que sob o novo pacto, Cristo, o anjo do pacto, está no meio do Israel espiritual, chamando e juntando suas ovelhas de era em era. Assim como esteve no meio do povo hebreu, falando por meio dos profetas do Antigo Testamento, agora está no meio de sua igreja, falando no meio de sua igreja por meio de seus mensageiros que ele envia de etapa em etapa. Falou por meio dos apóstolos e depois falou por meio de cada anjo mensageiro de cada era. E essa foi a voz de Deus para o povo de Deus em cada era. Essa foi a voz de Cristo, do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, falando por meio de seres humanos, por meio de seus mensageiros, enviados de era em era, através dos quais chamou e juntou suas ovelhas de cada era, e elas escutaram a sua voz. Vejam, Cristo disse que tem outras ovelhas que não são daquele aprisco, do aprisco hebraico, as quais também convém trazer. E haverá um rebanho e um pastor, e ouvirão minha voz, diz. E ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. E como vão ouvir a voz de Cristo se Cristo ascendeu ao céu? Cristo em Espírito Santo esteve no meio de sua igreja de era em era, manifestado no anjo mensageiro de cada era, revelado por meio do anjo mensageiro de cada era, falando a seu povo e chamando as suas ovelhas de era em era. E essa foi a voz de Cristo, a voz de Deus, de era em era, de etapa em etapa. E veio desde a terra de Israel, passou a Ásia Menor, onde teve São Paulo, e por meio de São Paulo falou. Paulo dizia: não vivo já eu, vive Cristo em mim. E Cristo em Paulo esteve falando ao seu povo, e chamando e juntando suas ovelhas da primeira era da igreja gentil. E depois se moveu Cristo em Espírito Santo à França, e enviou a Irineu. E por meio de Irineu, falou ao povo e chamou suas ovelhas lá na França. E agora podemos ver a voz de Cristo de etapa em etapa, falando às pessoas e chamando suas ovelhas. E assim temos as 7 etapas ou eras da igreja gentil. 5 eras se cumpriram na Europa, onde enviou 5 mensageiros, através dos quais Cristo esteve manifestado em Espírito Santo, falando a seu povo e chamando as suas ovelhas e colocando-as no redil do bom pastor, que é a sua igreja. E depois passa da Europa à América do Norte, onde envia o reverendo William Branham, através do qual esteve manifestado, e operou o ministério de Elias por 4 ocasiões no reverendo William Branham, como precursor da segunda vinda de Cristo, assim como João Batista foi o terceiro Elias, como precursor da primeira vinda de Cristo.
E por meio do reverendo William Branham, esteve falando Cristo em Espírito Santo e chamando e juntando suas ovelhas na sétima etapa ou era da igreja gentil. E depois da América do Norte, quando terminam já os dias terrenais do reverendo William Branham, passa o Espírito Santo, Jesus Cristo, anjo do pacto, aos latino-americanos e caribenhos, passa a América Latina e o Caribe, para falar-lhe a seu povo e chamar e juntar suas ovelhas latino-americanas e caribenhas. E dando-lhes a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo. É que chama e junta suas ovelhas latino-americanas e caribenhas. Agora vejam como Cristo, o anjo do pacto, enviou cada anjo mensageiro em cada era. Um anjo mensageiro é um homem, um profeta, enviado por Cristo para uma era ou para uma dispensação. Se é para uma era, é chamado um anjo. Se é para uma dispensação, é chamado um arcanjo. E agora de era em era veio com voz de anjo, por meio do anjo mensageiro de cada era. E para a era da pedra angular, dispensação do reino, vem com voz de arcanjo, chamando e juntando a todas as suas ovelhas. E essa é a voz de Cristo, a voz de Deus, para esse tempo final, para todos os filhos e filhas de Deus. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Aí temos a voz de Deus, a voz de Cristo, através do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo. É a voz de Jesus Cristo, a voz de Deus, para todas as igrejas e para todos os seres humanos, neste tempo final. Agora vimos a única voz de Deus para a sua igreja, para este tempo final. É a voz de Cristo, do anjo do pacto, do Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final, falando-nos. Eu, Jesus, envio o meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Cristo em Espírito Santo vem em seu enviado, em seu anjo mensageiro. E esse anjo mensageiro é um profeta dispensacional, profeta dispensacional da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. E agora o anjo do Senhor Jesus Cristo para o último dia se faz carne e habita no meio da igreja de Jesus Cristo e vem a ser um redimido com o sangue de Jesus Cristo. Assim como o verbo, a palavra, o anjo do pacto, 2000 anos atrás, fez carne na pessoa de Jesus. E olhem, nasceu em Belém de Judeia, foi circuncidado também e esteve no meio do povo hebreu e no meio da religião hebraica, no meio do judaísmo. Agora, para o último dia, o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por Cristo, vem em carne humana e é manifestado no meio do cristianismo. E é um redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, por meio do seu anjo mensageiro é que Cristo estará falando à sua igreja, a todos os grupos do cristianismo e ao mundo inteiro, todas as coisas que devem acontecer logo. Eu, Jesus, envio o meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. E agora, vejam vocês, esse anjo, que é um profeta dispensacional, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como o anjo do Senhor, quando se fez carne, foi um profeta em Jesus de Nazaré. E agora vejam vocês em Deuteronômio, capítulo 18, diz a resposta, o que nos diz Deus por meio do profeta Moisés, o qual é muito importante entender. Ler e entender, porque aí está o mistério de por que o enviado de Deus, o anjo do Senhor, quando se fez carne, foi um profeta. E por que o enviado de Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, quando se faça carne, quando vem em carne humana, é um profeta também? Deuteronômio, capítulo 18, tem a resposta. Versículo 15 em diante diz: profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu, te levantará o Senhor teu Deus, a ele ouvireis. A quem está chamado o povo a escutar? Ao profeta mensageiro que Deus envia.
povo. Por quê? Porque essa é a voz de Deus para o povo, para esse tempo. É por meio desse homem, desse profeta, que Deus fala. Porque Deus coloca a sua palavra na boca desse profeta. Diz, mesmo capítulo 18, versículos 18 ao 19, profeta, lhes levantarei no meio de teus irmãos como tu, ou seja, como Moisés, e porei minhas palavras em sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. Muitas pessoas querem escutar a voz de Deus. E olhem, é simples. Encontrem um profeta correspondente a esse tempo enviado por Deus, e ele falará. Porque essa palavra Deus a porá em sua boca, e ele a falará. E quando você escute esse profeta, está escutando a voz de Deus. A voz de Deus colocada em um homem, em um profeta. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E agora eu continuo lendo aqui, onde estava lendo, onde diz: E porém minhas palavras, onde? Em sua boca. E lhes falará tudo o que eu o mandar. E quando esse profeta recebe essa palavra, Deus a coloca em sua boca e em seu coração. E esse profeta fala essa palavra. E essa é a voz de Deus para o povo. E ele lhes falará tudo o que eu mandar. Assim como fazia Moisés, que Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo, Deus colocava no coração e na boca do profeta Moisés sua palavra, e depois ele a falava ao povo. Moisés a falava ao povo. E estar escutando a Moisés era estar escutando a Deus, porque a palavra de Deus estava em Moisés. Mas qualquer que não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, eu pedirei conta, ou seja, dará conta a Deus. No livro dos Atos, capítulo 3, versículos 18 ao 23, cita essa passagem, diz: E eu lhe desarraigarei do povo, ou seja, perde o direito a pertencer ao povo de Deus, e consequentemente perde o direito da vida eterna. Agora olhem também em Amós, capítulo 8, verso 11. E agora olhem também em Amós capítulo 8, versículo 11. Nos diz: Eis aqui vem dias, diz o Senhor, nos quais enviarei fome à terra, não fome de pão nem sede de água, senão de ouvir a palavra do Senhor. Fome de ouvir, fome e sede de ouvir o quê? A palavra do Senhor. E onde Deus coloca a sua palavra? Na boca do profeta que ele envia. Para poder escutar a palavra de Deus para o tempo em que a pessoa vive. Necessita encontrar o mensageiro que Deus envia para esse tempo. De outra forma, a pessoa está morta de fome e sede espiritual. E agora Deus diz que enviaria fome e sede sobre a terra. Não fome e sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Porque não somente de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como para o nosso corpo físico temos que comer alimento físico, que se converte em células do nosso corpo, para a nossa alma viver, necessita comer alimento espiritual. Não podemos dar um pedaço de pão à nossa alma para que coma, mas sim podemos dar pão à nossa alma para que coma pão de vida eterna, a palavra de vida eterna. Minhas palavras são espírito e são vida, diz Cristo. E também ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E disse: O que come deste pão viverá eternamente. Assim que comendo o pão espiritual, que obtemos vida espiritual. Assim como ao comer pão literal, obtemos vida física para o nosso corpo. Fisicamente não deixe de comer, porque o seu corpo fica fraco, depois se adoece e depois se morre. E espiritualmente, não deixe de comer a palavra de Deus, correspondente ao tempo que você vive, porque sua alma fica fraca e magra e depois morre espiritualmente.
É necessário estar comendo o alimento espiritual para a alma, que é a palavra de Deus, a qual vem pela voz de Deus, o mensageiro de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Esse mensageiro com a mensagem de Deus é a voz de Deus para o povo, é a boca de Deus para toda pessoa que vive neste planeta Terra. E agora temos visto a voz de Deus através dos diferentes tempos. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, nos diz no capítulo 1, versículo 1 ao 2, Deus havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras em outro tempo, aos pais pelos profetas, por meio de quem Deus falou ao povo, por meio dos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem a si mesmo fez o universo. E por quem a si mesmo fez o universo. Vejam, nos últimos dias falou pelo seu Filho, e já transcorreram de Cristo até aqui 2000 anos. E por que São Paulo diz que aqueles eram os últimos dias? Quando Deus estava falando por meio de Jesus? Porque os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E nos dias de Jesus, quando já tinha Jesus de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. E consequentemente começaram os últimos dias diante de Deus. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós. E 1000 anos nossos é como um dia diante do Senhor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E o Salmo 90, versículo 4. Este salmo é do profeta Moisés. Agora podemos ver esse mistério de Deus falando ao seu povo. Temos visto que é por meio dos seus profetas enviados que Deus fala ao seu povo. Por isso, quando Deus falou por meio do seu Filho, também era um profeta maior, um profeta dispensacional. E Cristo, em Espírito Santo, esteve falando à sua igreja diariamente, por meio de seus anjos mensageiros. E neste tempo final, envia seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer logo. E assim Cristo falar ao seu povo, à sua igreja, por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas. E também é um profeta, mas um profeta maior, um profeta dispensacional. E é a voz de Cristo. A boca de Cristo para este tempo final. E Jesus envia meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Onde Cristo coloca a sua palavra para a sua igreja para este tempo final? Na boca do seu anjo mensageiro. E estar escutando o anjo mensageiro, dando-nos testemunho de todas essas coisas que devem acontecer logo, neste tempo final, é estar escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, neste tempo final, através de um homem, de um profeta dispensacional, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo, assim, assim como no Antigo Testamento, o Espírito Santo esteve velado e revelado por meio dos mensageiros, os profetas que ele enviou e colocou sua palavra na boca deles e falou por meio deles. E depois Jesus em toda a sua plenitude. Assim como Cristo, também durante as 7 etapas, ou eras da igreja gentil, esteve manifestado por meio dos seus mensageiros, falando ao seu povo no último dia. Estaria em seu anjo mensageiro, velado e revelado, falando-lhe à sua igreja e dando a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo. Agora, o anjo mensageiro de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um homem redimido pelo sangue de Cristo deste tempo final. É um profeta dispensacional, mas nele estará o que enviou. Cristo em Espírito Santo estará nele manifestado, colocando sua palavra na boca e o coração do seu anjo mensageiro, e falando-nos por meio do seu anjo mensageiro todas as coisas que devem acontecer logo. Essa é a forma que estaremos escutando neste tempo final, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, revelando-nos, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo. E essa é a única voz para este último dia, para o 7º milênio, e para a dispensação do reino, e para a era da pedra angular.
E para o século 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E depois, por toda a eternidade. Vimos a única voz de Deus para este tempo final. Essa é a voz de Cristo para o reino milenial também. É a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer, nos revelando todas essas coisas, todos esses mistérios, de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Essa é a única voz de Deus para o seu povo neste tempo final. Assim como a única voz de Deus para o seu povo em cada era foi a voz de Cristo em Espírito Santo, através do anjo mensageiro de cada era. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho da única voz de Deus. Para cada um de vocês e para mim também. É a voz de Cristo, o anjo do pacto, através do seu anjo mensageiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E sigam Cristo, o anjo do pacto, falando-nos todas as coisas que devem acontecer logo, abrindo-nos todas essas promessas, essas profecias correspondentes a este tempo final. E abrindo-nos o entendimento e preparando-nos para sermos transformados e raptados. E siga acrescentando a sua igreja os que faltam, os que hão de ser salvos. E se complete logo o número dos escolhidos de Deus. E logo Cristo termine sua obra de intercessão no céu. E saia e reclame tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso. E excite aos mortos em Cristo e a nós os transforme. E nos leve com Ele a todos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando testemunho da única voz de Deus para este tempo final. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E continuem passando um dia cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e muito obrigado.